Olá, aqui é o Fernando e nesse vídeo a gente vai tratar do famoso impairment, ou como se diz em Portugal, teste de imparidade, ou como foi traduzido no Brasil, chamada, chamado teste de redução ao valor recuperável de ativos, que está previsto aí no CPC 01, que possui correlação à norma internacional IAS 36. Agenda aí para o vídeo, fala rapidamente dos conceitos e definições-chave aí do impairment, quando deve ser realizado o teste, a questão dos indícios, quais ativos têm uma natureza obrigatória e mostrar alguns exemplos de cálculo e como é que contabiliza isso, tá? Obviamente é um tema que a gente poderia ficar discutindo aqui bastante tempo, é bem complexo, bem subjetivo, ele envolve basicamente fazer um valuation do ativo, então a grande dificuldade é justamente a definição das taxas de desconto que você vai utilizar, que em regra geral as empresas utilizam o WACC, alguma coisa nesse sentido, tá? Algum ajuste do custo médio ponderado de capital. Você tem toda a questão de projeção de fluxo de caixas da unidade geradora de caixa. Você tem as questões de qual é a unidade geradora de caixa, enfim, é bastante complexo o tema. Não é nosso foco agora. Agora, nesses vídeos introdutórios, a ideia é dar uma abordagem geral, uma visão geral. E em outro momento a gente aprofunda e aí traz alguns exemplos. Não preciso falar, estou gravando esse vídeo aqui em 2 de abril, que desde o ano passado, em razão da pandemia, foram muitas empresas que reconheceram essas perdas por impairment nas suas emoções financeiras. Então, o assunto é bastante relevante e vale um aprofundamento em outro momento, tá? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas tentar passar os conceitos aqui, fazer um vídeo aí de 20, 30 minutos e aí vocês complementam com a leitura, quem está vendo pela primeira vez talvez valha a pena assistir novamente e eu fico meu compromisso aí de aprofundar isso com casos e outros exemplos práticos e também discutir um pouco mais da mensuração disso, do valuation em outro vídeo, tá? Eu comentei sobre isso aqui quando a gente falou sobre essa o racional disso aqui quando a gente conversou um pouquinho lá sobre as provisões e perdas em ativos, né? Eu comentei naquele momento que muitas vezes pessoas falam que existe um certo conservadorismo na contabilidade de antecipar essas perdas. Isso existiu no passado, mas a principal justificativa para a realização do teste de impairment nem é essa, né? A principal justificativa é que, como a gente comentou anteriormente também, o ativo ele é um bem, um direito, é um recurso que você controla e que ele precisa obrigatoriamente trazer benefícios econômicos futuros para a empresa. Esses benefícios podem ser basicamente benefícios diretos, como a venda ou o uso nas operações com outros ativos, de forma a gerar fluxo de caixa. De qualquer forma, assim, quando esses benefícios eles se encontram comprometidos ou os benefícios são inferiores aos planejados, pode ser que aconteça uma perda por impairment justamente para que esse ativo não fique super avaliado no balanço, ele não fique inchado, né? Você não pode ter no seu balanço um ativo que registrado por 10, segundo o qual os benefícios que ele vai trazer vai ser apenas 8. Tá? E você teria que baixar aí no mínimo 2 para ele ficar por 8, benefício de 8. Porque, como eu falei, senão o seu balanço não vai refletir a realidade, seu balanço vai estar inchado, seu patrimônio vai estar errado. Então, esse é o principal motivo. O teste de recuperabilidade do custo do ativo, ou impairment, ele visa justamente verificar, você vai fazer um teste para ver se esse ativo não está impaired, né? Se ele não está desvalorizado. E estando desvalorizado, você tem que fazer a baixa. Essa é o racional, como eu falei, isso está previsto no CPC 01 e com a correlação à norma internacional IAS 36, tá? Isso também está previsto na lei das SAs, é um conceito, como eu falei, ele é bastante intuitivo na contabilidade, porque assim, não tem como. A gente faz para qualquer ativo, que eu falei, quando você está fazendo contas a receber, a PDD, você está fazendo um teste de impairment para aquele recebível. Quando você está fazendo um teste, uma verificação do valor realizável do seu estoque, verificando a questão de obsolescência, verificando a questão de quebra em estoque, de furto, sucata,
avarias, fora de linha, você está verificando a recuperabilidade daquele estoque e, se necessário, você está provisionando e fazendo um teste de impairment. Então, existe isso para qualquer ativo, tá? O que acontece é o seguinte, alguns ativos, como eles são mensurados a valor de mercado, a valor justo, então, no caso de ações, ou instrumentos financeiros que você mensura valor de mercado, quando você mensura valor de mercado, você está refletindo já isso. Então, porque você tem uma perda, no caso de uma ação, o valor dela cai e você mensura mercado, você automaticamente vai estar refletindo essa desvalorização no seu balanço. Agora, quando você mensura o ativo pelo custo, e o teste de impairment ele é basicamente aplicável aqui, ó, ao imobilizado e o intangível, que são mensurados pelo custo menos depreciação ou amortização, muitas vezes a depreciação e a amortização pode não capturar essas perdas que a gente chama de capital, essas desvalorizações que acontecem muitas vezes por fatores até exógenos que não estão sob controle da administração do management, tá? E aí, obviamente, a própria lei, a lei 6.404 e a 11.638 que a alterou, ela traz aí esse requisito que a companhia efetue periodicamente o teste de impairment, a análise de recuperabilidade desses ativos, a fim que eles não fiquem registrados por um valor a maior, tá? E automaticamente, sempre que acontece um teste de impairment ou uma perda por impairment, você também está olhando, de certa forma, os seus critérios de depreciação, amortização e exaustão. Como a gente falou em alguns vídeos atrás, quando a gente tratou de imobilizado e amortização e exaustão, a depreciação ela é uma estimativa que você faz de quanto o bem está desvalorizando, perdendo de valor, está sendo consumido. E isso precisa ser constantemente revisado. Então, existem mudanças que acontecem, circunstâncias que acontecem, às vezes, internas na empresa ou externas, que podem levar a que você tenha que realizar um teste de impairment, registrar uma perda e, eventualmente, até mudar o seu critério de depreciação, eventualmente acelerar a depreciação, porque a sua expectativa de utilização daquele ativo, a sua expectativa de geração de benefício econômico futuro, ela se alterou da sua última avaliação ou de quando você adquiriu o ativo ou construiu aquele ativo, tá? Então, essa é a lógica, está previsto no CPC, está previsto na lei também. E como eu falei, esse é o racional, né? Ativos não podem estar registrados contabilmente por um valor superior, tá? Ao que ele vai ser recuperado. Caso existam evidências que o ativo está desvalorizado, ou seja, que o valor dele não vai ser recuperável no futuro, a entidade deverá imediatamente reconhecer tal desvalorização por meio da constituição, e eu chamo aqui de provisão para perda. Você vai fazer uma conta redutora, uma contra account aqui negativa em cima do bem. Então, o que eu falei, o ativo está por 10, você fez o teste, verificou que o valor recuperável dele é 8, você vai fazer uma provisão ali, uma conta redutora, uma perda estimada no valor de 2, que eventualmente até poderá ser revertida depois, se a situação se alterar. O único que a gente vai falar que você não pode reverter são as perdas no goodwill, no ágio, por expectativa de contabilidade futura. Tem uma justificativa também da questão do conservadorismo aqui, apesar de não ser o motivo principal, está relacionado também à definição de ativo, mas você acaba, quando é para cima, a gente discutiu há pouco que a reavaliação não mais é permitida no Brasil, você não pode, mas para baixo você meio que tem que fazer, é obrigado, tá? Então, só que assim, quando você não necessariamente já faz e tem que fazer o teste anualmente para todos os ativos, você vai verificar se existem indícios. Existindo indícios, você vai lá e faz o teste. O teste deu um valor menor, você vai lá e provisiona, você vai lá e faz a baixa por impairment, tá? Esses indícios que você tem que observar, eles podem ser tanto evidências internas da própria companhia ou com evidências externas. O que seriam evidências internas? Por exemplo, o ativo, uma máquina sofreu um dano físico, ou ela se tornou obsoleta, e ela está produzindo muito menos do que você esperava. Pô, você tem um indício. Pô, vou testar isso aqui pode ser que não esteja realmente gerando o benefício que eu espero e talvez eu tenha que baixar porque eu gastei muito, porque está muito caro, porque o custo é muito alto, tá? O ativo se torna inativo. Então você tinha 3 linhas de produção lá e uma linha está encostada. Talvez você tenha indício de,
Talvez não, você tem um indício de impairment que eventualmente você vai ter que testar. Como eu falei, quando você testa, não quer dizer que você vai ter uma perda, mas você precisa testar, tá? A entidade precisa planejar descontinuar, reestruturar a operação, vender, enfim, está reavaliando isso. É um indício. Levantamentos indicam que a empresa gastou muito para fazer o ativo. Então ela foi gastando tanto, saiu mais caro do que o planejado, e quando ela colocou o ativo em operação, ela verificou que o desempenho desse ativo, a geração de caixa dele de maneira indireta, ficou aquém do que foi gasto. Então você está vendo aí que foi, olha, tem indícios, tá? Só que são indícios internos. Dano físico, obsolescência, a forma como a administração está utilizando, inatividade, você gastou muito. O que é isso aqui? Está me cheirando que meu ativo pode estar super avaliado. Que ele pode talvez ele tenha, existe uma desvalorização nele, talvez tenha uma perda nele que eu não estou reconhecendo, talvez eu tenha que reconhecer. Como eu falei, são indícios, você vai fazer o teste, tá? E os indícios também podem vir de mercados externos, tá? Então, o valor de mercado dele diminuiu muito, o ambiente tecnológico se tornou obsoleto, o ambiente econômico, o ambiente legal, as taxas de juros aumentaram muito. A gente vai ver que o teste de impairment no valor em uso é basicamente fazer o VPL do ativo. Então, quando as taxas de juros aumentam muito, ao trazer esse fluxo de caixa a valor presente, você vai ter um valor menor de IPU, vai ter um valor menor de valor presente. E automaticamente isso, quando confrontado com o custo, pode levar a ter um impairment, tá? E a própria questão de mercado, dólar, ambiente, taxa de juros, inflação e outros indicadores podem te indicar que, olha, seu ativo não está gerando um fluxo de caixa desejado. E eu cito um aqui que também é importante, quando a companhia está negociando a um valor de mercado inferior ao patrimônio líquido. É quando a gente fala que o price to book, né, é inferior a 1. Ou seja, a empresa vale mais contabilmente do que o valor de mercado dela em bolsa. Que é raro. Geralmente a empresa tende a valer mais que o patrimônio líquido dela. A gente já conversou sobre isso em vídeos anteriores. Mas quando ela vale menos, pode ser um indício que o mercado está enxergando que algum ativo está desvalorizado. O mercado já está precificando que esse ativo vale menos, e isso aí é um indício para você testar. Tá? Price to book inferior a 1. Dito isso, como eu falei, existem indícios, você vai fazer o teste. Tá? E a perda por impairment, ela se aplica sempre que o valor recuperável, o valor que você vai recuperar pelo uso ou venda desse ativo, ele é inferior ao custo. Tá? O que é o valor recuperável? É o maior entre o valor de venda do ativo, o valor líquido de venda é o valor justo menos os custos para vender, valor justo menos custos para vender, e o valor em uso, que é basicamente os fluxos de caixa daquele ativo, daquela unidade geradora de caixa. Tá? Qual que é o racional disso aqui? Eu não coloquei uma figurinha que às vezes eu coloco. Qual que é o racional disso aqui? Um ativo de longo prazo, que nesse caso aqui o impairment é basicamente para ativos imobilizados, intangíveis e investimentos e participações societárias, a partir do seguinte princípio. Um ativo de longo prazo você não comprou para venda, você comprou para uso. Só que de qualquer forma você poderia recuperar o seu investimento de duas formas: vendendo o ativo ou usando ele na operação. Regra geral, o valor em uso na operação tende a ser maior. Por quê? Se o valor de venda for maior, você deveria vender e não ficar com ele. Mas pode acontecer, às vezes, do valor de venda ser maior. O que acontece? Então, a norma diz o seguinte, olha, se você consegue recuperar o ativo pelo valor de venda ou valor em uso, o valor recuperável eu vou considerar que é o maior desses dois. E se qualquer desses dois estiver maior que o seu custo, você não tem impairment. Porque se o valor de venda for maior que o custo, você não tem impairment. Se o valor em uso for maior que o custo, você não tem impairment. Então basta que um desses dois seja maior.
Porque se eu consigo vender ele por um valor maior ao custo, ou se eu usando na operação ele gera mais fluxo de caixa do que o meu custo, não há que se falar que o ativo está desvalorizado, certo? Então, o que é o valor líquido de venda do ativo? Como o próprio planejamento já indica, por quanto eu poderia vender no mercado. Qual que é o problema desses casos? É que esses ativos imobilizados, intangíveis, eles tendem a não ter valor de mercado ativo. É diferente de uma ação, de um papel que você olha na tela tem um preço. Eventualmente um carro, você consegue uma tabela FIP, alguma coisa, mas tem ativos tão específicos que você não vai ter valor de venda. O que você vai ter que fazer nesses casos? Estimar apenas o valor em uso, que é o que você consegue fazer, que é basicamente o fluxo de caixa que aquele ativo gera na operação. Tá? O que é o valor em uso? É quanto que o ativo traz de fluxo de caixa para a empresa, de maneira indireta. Por quê? Porque esse é um ativo que ele é usado com outros ativos no que a gente chama da unidade geradora de caixa dele, que é quase como se fosse um mini segmento, que é uma porção da empresa que consegue gerar caixa de maneira independente das outras, tá? Você vai testar esse ativo dentro dessa unidade geradora de caixa, que é uma unidade, que é um segmento ali, um mini segmento, tá? Uma operação que gera fluxo de caixa independente das outras, e aí você vai projetar esses fluxos de caixa e trazer valor presente. A gente vai fazer um exemplo bem simples aqui, só para vocês entenderem o racional, e na prática, como eu disse, é um valuation todo, é algo bem complexo, não é difícil, mas envolve bastante subjetividade, premissas, etc. Tá? Muito bem, o que eu falei? As taxas de desconto devem refletir avaliações atuais do mercado sobre o valor da moeda e os riscos específicos do ativo. Exatamente. Então, assim, você não vai projetar esse fluxo de caixa e trazer a valor presente por uma taxa livre de risco. Não faz sentido. O ativo, a operação tem risco. Então, você tem que colocar um incremento de risco ali acima da taxa livre para incorporar esse risco específico do ativo. Você vai ter que projetar o fluxo de caixa e trazer com uma taxa compatível com esse risco. Tá? Regra geral, muitas empresas acabam utilizando o próprio WACC da empresa, que é o custo de capital médio ponderado, que tende a refletir o risco da empresa. Tá? Mas em muitos casos, se a operação tiver um risco diferente da empresa, você vai precisar ajustar o WACC. Tá? Como eu falei, você pode não, e na prática você acaba agrupando o ativo dentro das unidades geradoras de caixa. E quando você faz esse provisionamento, essa perda por impairment, a contrapartida dessa redução, você vai fazer um crédito no ativo, numa conta redutora, e a contrapartida disso é uma despesa, uma perda na DRE. Tá? Você pode eventualmente, em exercício superior, fazer uma reversão do impairment, mas nunca superior ao valor do custo do bem, senão você estaria reavaliando. Então, você está por 10, você faz uma baixa por 2, você nunca vai poder subir mais do que 2, muitas vezes até menos do que 2, senão você vai estar reavaliando ele. A reversão do impairment é alimentada ao custo do bem, tá? E ela vai ser lançada como uma reversão, como uma receita. Pode fazer isso? Sim, e deve. Você pode reverter a perda por impairment, exceto do ágio goodwill, que é aquele ativo decorrente das combinações de negócios, M&A, Business Combination, no qual você paga uma mais-valia, um valor a mais ali, não identificável, e reconhece isso como intangível. A gente não vai abordar isso nesse momento, mas o impairment do goodwill você não pode reverter, tá? É o único, todos os outros você pode. E eu trouxe exemplo aqui, alguns, basicamente da Vale, que eu trouxe aqui, né? E, obviamente, a questão de pandemia, né, cara? Não foi coisa específica da Vale, na verdade, pelo contrário, né? A Vale, o preço do minério disparando, o dólar lá em cima, ela gerando muito caixa, mas mesmo assim ela teve alguns impactos e teve que reconhecer alguns impairments em algumas operações específicas, tá? Durante 2020 foram suspensas de pandemia, portanto, as famílias de longo prazo na operação de fluxo de caixa, com preço de commodity, permaneceram inalterados e não resultaram em impairment desses ativos. A companhia testou impairment em relação a ativos que tiveram indícios indicativos, que poderiam estar desvalorizados, e para o goodwill. Para os testes de impairment, a companhia usou o valor imparável de cada unidade geradora de caixa, que eu falei, que é o GC, e foi avaliado com base no modelo do valor justo líquido das despesas de vendas, através da técnica do fluxo de caixa descontado. Tá? O fluxo de caixa utilizado uma taxa de desconto em termos reais após os impostos, que representa uma estimativa da taxa que um participante de mercado aplicaria.
e os riscos específicos do ativo. Olha aqui, ó. A companhia utilizou o seu WACC como ponto de partida para determinar essa taxa de desconto, com ajustes para adequar o perfil de risco dos países no qual a OGC opera. Então, o que eu falei, a taxa de desconto, ela faz o fluxo de caixa descontado, ó, e a taxa de desconto ela considera inicialmente o WACC da empresa ajustado pelo risco específico do ativo, considerando o país em que a operação está sediada, tá? E aqui as perdas que ela reconheceu, tá? Ó, em 2020. 10 bi. Então, de níquel, carvão e outros ativos, tá? Inferior a 2017. Aqui teve baixa de ativos efetiva, tá? Que é um pouco diferente, é basicamente a mesma coisa, é como se fosse um impairment, mas é a baixa mesmo. Aqui você tira de vez, aqui você basicamente provisiona, tá? Então é bastante comum, vocês vão encontrar em vários balanços, não é algo anormal, ela pode reverter isso aqui depois quando a situação melhorar pós-Covid, nessas operações, tá? E aí é basicamente isso. Então, assim, tem uma complexidade no valuation que a gente não vai poder abordar agora, mas o que precisa ficar na cabeça de vocês é isso: é um teste que é feito para testar a recuperabilidade. Identificou a perda, você vai lá e baixa. Posteriormente, se a situação mudar, você vai lá e reverte. Vou mostrar um exemplo bem simples, nada parecido com a Vale, para vocês entenderem o racional e a contabilização, tá? E aí fica o compromisso aí de um momento depois eu abordar isso através de casos, exemplos, e aí a gente discutir um pouco mais de valuation, como é que você deve ser, as premissas que você tem que usar, as análises de sensibilidade, os cuidados que você tem que ter para fazer esse teste. Olha lá. Então você vai fazer o teste de impairment de uma máquina, tá? De sorvete. Uma sorveteria tem uma máquina contabilizada por 20 mil. Líquido de depreciação. E acredita que existem indícios de impairment nesse ativo, já que seu valor líquido de venda é 18. Opa, por que tem um indício? Está contabilizada por 20, e se eu fosse vender no mercado, eu venderia por 18. Aí você vai falar, pô, então eu tenho que baixar 2. Fazer uma perda por impairment de 2. Não ainda, porque seu valor aqui é o de venda. De repente, em uso, ele gera mais. Não quer dizer que você tenha uma perda por impairment. Se ele estiver sendo usado na operação, essa máquina de sorvete, gerando um monte de fluxo de caixa, talvez ela seja muito mais lucrativa e você não tem impairment nenhum. Ela não está desvalorizada apenas porque você consegue vender por um valor menor. Até porque, como eu falei, você não comprou a máquina para vender, sim para usar. O que você tem que fazer? Aí você vai lá e testa o fluxo de caixa dessa máquina. Como? Você basicamente verifica o fluxo de caixa que ela vai produzir aqui, ó. Estima-se que a máquina ia produzir receitas líquidas, líquidas aqui já considerando despesas, impostos, aqui é lucro líquido, fluxo de caixa líquido, durante um período de 3 anos, no valor de 8 mil. E a final dos últimos desses 3 anos, ela ainda consegue ser vendida por 1.000. Então o que você vai fazer? Você vai projetar esses fluxos de caixa durante 3 anos, 8 mil, 8 mil, 8 mil, e ainda no final do 8 anos, além desse 8 mil, você vai ter ainda um valor de 1.000, tá? Que é basicamente o valor de venda dela. Você vai conseguir vender ela por um pouco mais de sucata aí por R$ 1.000. Maravilha, aí não vou entrar em detalhe, WACC, uma taxa aqui 15%, deverá essa entidade fazer baixa por impairment? Como eu falei, o valor de mercado da máquina já está abaixo do valor contábil. Você precisa estimar o valor em uso. Veja, mesmo que o valor de mercado seja inferior, for inferior, se a entidade consegue recuperar o valor da máquina pelo uso, não precisa fazer impairment. É óbvio que não. Imagina se a máquina de sorvete está gerando, sei lá, R$ 30.000 por mês, por ano, de fluxo de caixa. Por ano gera 30 mil. Está contabilizada por 20. Tem impairment? Faz sentido? Está desvalorizado? Você acha que o cara está triste? Ah, mas tem que vender por 18. Mas ele gera 30 mil por ano na máquina. Está contabilizado por 20. Ela não está super lucrativa essa máquina, né? Então, não é para olhar só o valor de mercado, olhar o valor em uso também. Tá? Estou exagerando para mostrar o conceito, tá? E, então é isso. Para estimar o valor em uso, você precisa de receitas líquidas e fluxo de caixa. Você fazer um VPL do ativo. Basicamente isso, tá? Assim, ó. Proporcionar receita líquidas por 8 mil durante 3 anos, tá? Valor residual de 1.000, você desconta por 15%, tá?
eu costumo dizer, e é bem isso, assim, quando você vai ter uma decisão de investimento, vocês sabem bem, existem algumas técnicas para avaliar se você vai investir ou não o CAPEX, se você vai comprar a máquina de sorvete ou não. Então, tem algumas, basicamente, você pode analisar o payback, você pode analisar a TIR desse investimento, comparar com o seu custo de capital, com o seu, para ver aí, calculado EVA, etc. E você pode fazer o VPL. O que é o VPL? Você vai e fala assim, olha, eu vou comprar essa máquina, vale a pena? Quanto que ela vai me gerar de caixa? Pega esse caixa, traga o valor presente e compara com o custo que eu vou ter. Se dá positivo, em tese eu deveria fazer, tá? Ou se não for excludente, eu comparo com os outros, qual tem VPL maior, enfim. Mas quando dá negativo é que não vale a pena. Por quê? Quando dá negativo, significa que o custo não vai ser recuperado pelo fluxo de caixa futuro trazido ao valor presente. Essa é uma análise de VPL. Muito bem. Quando você já comprou a máquina, você não está pensando em investir ou não. Você está pensando em verificar se aquilo que você investiu se paga. Se está se pagando. Porque se não está se pagando, você precisa reduzir para não deixar o ativo inchado. Então o impairment acaba sendo um VPL ex post. Olha lá. Basicamente isso. Fluxo de caixa no primeiro ano, 8, segundo 8, segundo, terceiro 8. Traz o valor presente, tá? Dá 18. Você tem ainda o valor residual no final do último ano. Tá? É 1,15 na primeira, 1,15 na segunda, 1,15 na terceira. Traga valor presente, somo, dá 18,923. Opa, que o gato subiu no telhado. O valor de venda é 18 e o valor em uso é 18,923. A gente vai ter impairment. A questão é, devo fazer a baixa de impairment? Sim. Quanto que está registrado na contabilidade? 20. Qual que é o valor recuperável? Não é o maior entre o venda e o uso? Então é o 18,923. Esse é o recuperável. Muito bem. Se o ativo está registrado por 20 e só vai ser recuperável de acordo com a minha estimativa 18,923, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa provisão, eu vou fazer esse registro da perda por impairment. Como? Eu vou lançar 1.077 na DRE como uma perda, como uma despesa, tá? E vou creditar uma conta de ativo reduzindo. Vai estar um ativo aqui por 20 e embaixo dele 1.077 negativo, porque é crédito. De tal forma que o valor líquido vai ficar quanto? 18,923, que é o que? O valor recuperável. Quando eu faço isso, eu ajusto o valor do ativo ao seu valor recuperável, que é quanto? 18,293. Qual que é o valor recuperável do ativo? 18,923, que é o maior dos dois. Se ele está por 20, eu preciso ajustá-lo. Como é que eu faço isso? Registrando uma perda por impairment. Ok, pessoal? Era isso. Eu acho que eu até estourei os 30 minutos, eu vou ver agora aqui. A ideia é passar uma visão geral sobre o teste, bem geral mesmo, vocês entenderem o conceito, e aí fica o meu compromisso a gente voltar e discutir essas questões de... A questão contábil é relativamente simples nos lançamentos, vocês viram. O que tem mais subjetividade aqui realmente é o valuation disso, que fica meu compromisso aí de abordar em outro vídeo com mais profundidade, ok? Eu vou quebrar aqui para o vídeo não ficar muito longo e volto aí na sequência com o vídeo de ativo intangível, tá? Até já!